Uma mulher britânica solitária e amarga descobre uma garrafa antiga durante uma viagem a Istambul e desencadeia um djinn, o gênio que lhe oferece 3 desejos, mas é apenas um momento entre o humano encantado que com suas histórias desperta nela um desejo. Alatia, uma narradora muito perspicaz que ama contos e grandes literaturas, é uma mulher feliz por sua vida independente. As leituras lhe deixam tão empolgados e aficionado que é perceptível em seu jeito único para tal. Para se aprofundar nas verdades de cada história, ela viaja 1 ou 2 vezes ao ano para lugares no mundo. E neste momento, Alatia está indo para Istambul, onde se apresentará em uma convenção para profissionais de narratologia e aventuras. Em sua chegada ao aeroporto, sozinha, é surpreendida por um ser sobrenatural que a convida para conhecer os mistérios de Istambul, olhando para ela de maneira enfeitiçada, mas ao ser recebida por seu amigo e anfitrião, o ser logo foge e desaparece. Agora, eles se dirigem para a convenção e no caminho ela pergunta ao seu amigo se foi possível ele ver alguém conversando com ela antes de chegar, e descreve o ser com muitos detalhes. Ele diz que não, mas achando interessante, não duvida que ela poderia ter sido abordada por um djinn, que acredita que eles apareçam para aqueles que acreditam que eles existam. Ela e seu amigo professor agora estão palestrando na convenção. Alatia está falando sobre a relação da mitologia, ciência e a relação que isso tem para todo o enredo. Durante sua fala, ela avista mais uma vez um ser, um espírito reluzente, alto como um deus, que a observa com atenção enquanto fala. Alatia percebe que ele, a cada fala sua, se aproxima mais e mais, até que, enquanto fala que todo deus e monstro são reduzidos a metáforas, o ser a engole enquanto fala que o que ela disse é lixo. Alatia é acordado no chão do palco da convenção, completamente zonza e saindo dali. Do lado de fora, seu amigo professor pergunta o que foi que aconteceu e ela explica que está tudo bem, que ultimamente a imaginação dela tem sido aperfeiçoada e que em momentos acaba sendo emboscada por isso. Tendo passado seu compromisso e o acontecido, eles vão visitar algumas lojas, onde são vendidas peças e relíquias históricas. Em uma das 62 ruas e 4.000 lojas, entram no grande bazar de Istambul, onde há 3 quartos, e no menor deles, onde há vários artigos não procurados, ela escolhe um em meio a uma pilha de objetos, que lhe serve de lembrança. Ela pergunta para o dono do bazar que objeto é aquele, que lhe explica ser um Sesame Bulbul, que por volta de 1845 havia um fabricante de vidro, que eram famosos pelo padrão espiral em azul e branco, mas que aquela que havia escolhido devia ser uma imitação barata, pois os verdadeiros possuem marcas de sangue dos pulmões dos sopradores de vidro. Seu amigo também percebe que a peça está danificada pelo fogo e a diz para escolher outra. Ela agradece o cuidado do amigo, mas gostou muito da peça e decide levá-la. Em seu hotel, depois de seu banho, ela decide olhar com mais cuidado o frasco de vidro escolhido. Leva-o para o banheiro na intenção de limpar sua poeira, mas não consegue tirar facilmente a tampa. Com a ajuda de sua escova de dentes elétrica, a tampa solta, liberando o grande djinn, ou mais conhecido como o gênio. Pensando que está criando aquilo em sua imaginação, fecha seus olhos e se concentra contando até 3. Coloca seu óculos e percebe que desta vez é real. O gênio está bem na sua frente, falando palavras que ela não entende. Tenta se comunicar em várias línguas, mas ele só corresponde na língua helênica, grega. Falando a língua antiga de Homero, o gênio explica a ela que não deve ter medo dele e que agora em diante estará em dívida com ela. E a concede 3 desejos, mas explica que leis não devem ser quebradas, não podendo desejar um desejo infinito, ter a vida eterna, remover um pecado e acabar com todo o sofrimento. A TV do apartamento é ligada por ele, usando magia, e passa um documentário sobre Einstein. O djinn procura entender tudo ao seu redor e pergunta a ela sobre o que é aquilo. Alatia explica basicamente o que é, falando de Einstein, tecnologia e transmissões, mas que não poderia se aprofundar muito, pois é um estudioso em literatura. O gênio entende com muita facilidade as transmissões e logo aprende a língua inglesa extraída da televisão, e mostrando que é capaz de fazer qualquer desejo, tira Einstein da TV colocando em sua própria mão e pergunta se ela gostaria de tê-lo. E segue perguntando o que ela gostaria, se há algo que seu coração deseja. Ela pede para ir com calma e se apresenta, expressando também que precisa confessar algo que nunca havia dito para qualquer pessoa.
Aletia conta que quando era jovem, estudava em uma escola que era somente para meninas, e um garoto chamado Enzo, que não era de carne e osso, sempre ia até ela, com a necessidade de imaginar, de expressar histórias, em uma língua que somente eles entendiam, que sempre desaparecia quando ela estava com dor de cabeça, mas quando tinha crises de asma, ele sempre estava por perto. Ela temia que ele fosse embora, então começou a escrever compulsoriamente, enchendo o diário com detalhes e fatos sobre ele, mas quando ela tentava inserir realismo e duvidar, tudo começou a parecer bobo, então depois de um tempo ela queimou seu diário, fazendo o garoto desaparecer completamente. O Jim finaliza a história dela dizendo que mesmo assim ele ainda está com ela e que os dois têm muito trabalho a fazer. Os dois são interrompidos pelo serviço de quarto que entrega seu café da manhã. Ela olha para trás para saber se o dia ainda está lá, e não está. Logo, duvida mais uma vez se não é criação de sua imaginação. Então, ao fechar a porta, ela volta para o quarto para saber se ele ainda está lá. Ele se apresenta novamente, desta vez com um tamanho mais conveniente e com um café da manhã raro e espetacular, daqueles que derretem na boca. Ela pergunta como foi que ele chegou até a garrafa. O gênio diz que é uma história longa e que já é a terceira prisão dele, que foi um bobo em outras vezes tendo muito carinho pelas mulheres. Em sua primeira prisão, preso por desejar a rainha de Sabá, Shiva, que era sua parente, mas teve um fim quando ela conheceu o rei Salomão, que também era mago, lhe aprisionando em uma garrafa de latão, por desejar estar sempre perto dela observando-os, sendo jogado no Mar Vermelho e definhando por 2.500 anos. Aletia pergunta se ele sabia o que Shiva mais desejava, pois certamente nem todas as mulheres querem a mesma coisa. Aletia sente que tem tudo o que precisa nesse momento, com gratidão a tudo, pois ela, diferente da rainha de Sabá, não deseja alguém, a maneira que seu cérebro está ligado a sentimentos nas histórias. É a fonte do seu poder, encontrando os sentimentos que ela precisa ali, que não deseja ter um marido, pois já teve a experiência e não guarda nenhuma memória desse tempo, que a experiência apenas serviu para que ela expandisse o seu próprio espaço, lhe tornando livre, não precisando desejar mais nada. O gênio elogia por ser uma mulher sábia e cautelosa em seu tempo, mas insiste dizendo que todos temos desejos, mesmo eles estando escondidos de nós mesmos. Aletia lhe pergunta então, e se ela não fizer nenhum desejo? Ele, quase explodindo, lhe diz que seria catastrófico, e para que entenda melhor, precisa contar sobre sua segunda prisão. Sua garrafa de latão foi achada em Constantinopla por uma garota escrava e apaixonada pelo príncipe Mustafa, próximo herdeiro do trono do sultão Suleiman, e em seu primeiro desejo quis ser mulher dele. O gênio, por saber que aquele desejo era completamente arriscado, poderia destruir o equilíbrio e a fúria de Iblis, lhe amaldiçoando. Decidiu distraí-la de seu desejo e, sem pensar muito, conjurou óleos encantados em sua garrafa para prepará-la e advertiu que escondesse a garrafa para que seus poderes não caíssem em outras mãos. O gênio foi até Mustafa sussurrando o nome dela durante seu sono, que mandou procurá-la e, de maneira tão simples, o desejo dela estava feito. O gênio, concedendo seu segundo desejo de engravidar do príncipe, viu de perto uma grande tragédia familiar. Seu pai, o sultão, percebe que seu filho está querendo tomar seu lugar antes da hora e decide matar seu filho Mustafa e sua mulher recém-grávida. Agora, o gênio está condenado a vagar sem ser visto ou escutado, com um terceiro desejo a conceder e com sua garrafa escondida debaixo de uma pedra. Por 100 anos, o gênio vaga de pessoa em pessoa no palácio, até que, inexplicavelmente, a esperança chega em um menino, o único que de alguma forma consegue sentir sua presença, e é levado por ele até o local onde está escondida a garrafa. O garoto percebe a diferença entre o som das pedras no chão e tenta arrastar, mas é interrompido por sua mãe, que o retira do local, e aquilo cai em seu esquecimento. O gênio, por 11 anos, persegue o garoto, a fim de levá-lo de volta à pedra. Mas o garoto se torna sultão cedo, assim sendo pego pelas intrigas habituais de seu cargo. O garoto, agora sultão Murad, cresce e com 20 anos enfrenta batalhas, assim derramando muito sangue e envenenando sua alma, impedindo o gênio de uma nova comunicação,
mas como o único fio de esperança, ele o segue aguardando uma nova oportunidade. Em apenas um momento de sua vida, o gênio consegue atrair o sultão para perto da pedra novamente, quando a única forma de felicidade do sultão morre, desabando e ficando só novamente. Ele é atraído com sua sensibilidade à flor da pele, mas isso também o faz perder as forças do corpo, ficando tão fraco que não é capaz de mover a trava da porta para poder chegar perto da pedra. Aquele então é o último momento do gênio com o sultão, que se embriaga para dormir permanentemente. Mas anos depois, em um momento inesperado, quando Abraim sucede o trono de seu irmão Murad, sendo o único que tentava dar continuidade à linhagem com mulheres que saciavam seus desejos mais íntimos, o gênio é surpreendido por uma das mulheres de Abraim, que tropeça e cai em cima da pedra, achando a garrafa e agora podendo enxergar o djinn. Mas o gênio se precipita e age de maneira descarada, implorando pelo próximo desejo, assustando a mulher. Ele suplica que ela peça algo imediatamente, mas ela não confia, pois as histórias de djinns trapaceiros existem, e então ela deseja que ele volte para a garrafa e esteja no fundo do mar novamente. Alatia, que escutou atenciosamente sua história, não está convencida em desejar algo, e os dois entram em discussão, fazendo ela quase desejar nunca ter achado ele. O gênio irado pede para que nunca diga isso novamente, e conta sua última história, a de sua última prisão, algo tão ruim que ele evita contar até para ele mesmo. Uma mulher chamada Zafir, que casou-se cedo, aos 12 anos, com um grande comerciante que a tratava como um pássaro engaiolado, apenas para satisfazer seus prazeres carnais. Seu marido, de muito mais idade que ela, a presenteava vez ou outra, e por ironia do destino, por mais uma vez, a garrafa do gênio chegava às mãos de uma mulher. Zafir, depois de satisfazer as vontades de seu marido, abre seu presente estando sozinha e descobre o djinn. Ao conhecer ela, ele percebe que é diferente, afiada em sua inteligência. Uma artista hábil, cientista e inventora de muitas obras, a mesma inteligência e invenções de Da Vinci, reconhecida pelos homens, reis e sultões, mas ninguém conhecia a sua arte. Uma mulher engolida com seu poder não usado. Em seu primeiro desejo, seu coração desejava ter todo o conhecimento que é verdadeiro e belo em sua utilidade. O gênio, encantado com o desenho, o realiza ensinando a ela toda a forma de ciência da humanidade que a fazia feliz, e escondia todos os livros e pergaminhos em forma de encantamento em seus frascos e garrafas para que seu marido ninguém descobrisse tal feito. Aquilo fascinava o gênio, uma mulher tão inteligente e contemporânea, lhe deixando mais uma vez perdido de amor, e sua felicidade outra vez reluzia em fazê-la feliz. Mas Zafir, mesmo tendo seu desejo de todo o conhecimento, ainda vivia na submissão, e parecia não desejar ser livre daquilo tão cedo, pois estava fascinada e dedicada a estudar e decifrar uma matemática que explicava a força do espaço em tempo e matéria, mas não conseguia resolver o quebra-cabeça. Então, o djinn concede seu segundo desejo e ensinou a sonhar acordada, abrindo as portas de sua percepção. Aquela mulher, aos olhos do gênio, foi se tornando cada vez mais incrível, fazendo que ele perdidamente se apaixonasse por cada detalhe seu, amando-a até mais que Shiva, querendo sempre estar ao seu lado. A ideia de ser libertado depois do terceiro desejo adoecia o gênio, e com a dor de viver longe dela, a pede que não faça seu último desejo. Zafir lhe acusa de fazer as mesmas coisas que seu marido faz, lhe mantendo prisioneira. Em prova de manter seu amor e ficar ao seu lado para que ela tenha mais poder sobre ele, o gênio lançaria uma magia sobre ele mesmo, se selando em uma das garrafas, provando que ali ele não seria nada, mas enquanto ele se sela, ela, enfurecida pelo momento, deseja que um dia ela gostaria de poder esquecer que já conheceu ele, assim apagando-o de sua memória no último instante. Dada a história sobre seu último casulo antes de ela lhe retirar novamente e os dois se conhecerem, ele pergunta a ela como poderia ser um erro alguém amar inteiramente uma pessoa. Alatia desta vez está convencida com a história que acabou de ouvir.
Algo mexeu profundamente nela naquela história. De alguma maneira ela se identifica com a mulher da história, com o verdadeiro amor expressado pelo gênio, que toca seu coração e está decidida a fazer seu desejo. No entanto, acredita que possa ser muito a pedir a ele. Alati está disposta a entregar sua solidão a ele neste momento, e como própria escritora de sua história, depois de ter ouvido todas as histórias de verdadeiro amor não correspondidos pelas mulheres que o gênio havia amado, ela apenas quer sentir aquele sentimento para ela. Deseja então que ele ame ela, pois ela estará ali da mesma forma, como ninguém havia o amado antes. O gênio concede seu desejo, depois de entender que aquele é o único desejo dela. Mas como Alatia poderia persuadir ele com esse amor encontrado? Ninguém acreditaria nela ao dizer que ama um djinn e que com ele tem uma vida. Amor não é algo que chegamos pela razão, é mais como o vapor, um sonho talvez, para atrairmos o encantamento de nossas próprias histórias. Mas se é assim, como saberíamos se é real? Seria verdade ou apenas loucura? Alatia deve voltar para sua casa em Londres e pergunta se ele gostaria de ir, mas como seria passar com um gênio no detector de metais? Esta cena mostra isso no filme. Como é o gênio chegar em uma cidade como Londres, tão barulhenta e caótica? Outra cena mostra isso. Alatia é mostrado novamente a sua atividade normal de seu trabalho, escrevendo e ficando só por muito tempo, mas dessa vez uma solidão diferente, pois agora ela pode voltar para casa e saber que é amada pelo gênio da mesma forma que ele amou a rainha de Sabá e a inteligente Zafir. A vida dos dois é mostrada tempos depois. O gênio às vezes lhe acompanha, assistindo às suas aulas e desvendando as ciências e tecnologias do novo mundo onde agora vive, que o deixa deslumbrado com tais maravilhas feitas em menos de 200 anos, enquanto estava na garrafa. O gênio que nunca dorme e que agora não vive mais em seu habitat natural, deslumbrado com tudo dos homens ou criaturas feitas de poeira como ele mesmo chama, é encontrado por Alatia na sua volta do trabalho, no porão, dormindo, em um estado que transparece o seu próprio esvaecimento, algo como feito de areia, que não pode nem ser tocado de tão delicado. Alatia, vendo aquilo, e completamente sensibilizada com que aquele plano dos mortais está transformando com ele, revela algo para que caia na real, dizendo que o amor não é algo que alguém pede para alguém, que no momento em que desejou isso, tirou o próprio poder do gênio para poder conceder algo que ele não conseguiu em tempos passados com seus amores, e para que ele possa viver novamente na sua essência como um djinn em seu próprio mundo, ela deseja que ele volte para onde pertence, onde quer que isso esteja, e seu desejo é concedido, quebrando a garrafa. 3 anos depois, Alatia está sentada fazendo exatamente o que fez com seu amigo Enzo, escrevendo um livro com muitos detalhes de tudo aquilo que o gênio lhe contou, temendo que um dia aquilo que viveu desaparecesse. Então, toda vez que o gênio lhe visitava, ela contava até 3 para saber se aquilo era real, e realmente era, pois logo depois de ter pedido seu último pedido em favor dele, ele lhe prometeu que de tempos em tempos durante sua vida viva ele estaria ao seu lado. E para ela, isso foi mais do que o suficiente. Não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Escreva nos comentários seus 3 desejos. Em té.